E pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar aqui, como prometi, um vídeo, tá certo, para explicar esses cálculos. Mas antes de tudo, antes de começar a leitura, tá tremendo um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui. Antes da gente começar esse cálculo aqui dessa atividade, eu vou mostrar primeiro a fórmula que rege esse problema, tá? Assim como todos os outros que a gente está vendo, tá certo? Então vou ver se eu coloco aqui embaixo, um espaço aqui embaixo, a formulinha que rege o problema, tá bom? Então aqui Q, né? Que a gente entenderia como a quantidade de carga, tá? Quantidade de carga, tá certo? No caso de um elétron, né? A quantidade de carga, né, dos elétrons, tá? É indicada pela letra Q, tá? O N seria a quantidade de prótons, né? Quantidade de prótons ou de elétrons, né? Seria a quantidade de prótons ou elétrons, tá? Deixa eu escrever aqui para você, para deixar aqui registrado, elétrons, tá certo? E também nós temos o E, que nada mais é que a carga elementar. A carga elementar aqui nesse caso, ela é fixa, tá certo? Carga elementar, ela é fixa e ela é dada por um valor, né? Esse valor aqui a gente vai apresentar, que é 1,6 vezes 10 elevado a 19C. Esse 19C aqui é o autor da descoberta dessa carga elementar, que é chamado de Coulomb. O Coulomb foi aquele que conseguiu descobrir, né, a carga elementar, né, dos elétrons. No caso aqui, é 1,6 vezes 10 a menos 6. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então aqui, esse exercício, assim como os outros, eles têm basicamente cálculos envolvidos na situação. Tá? E a gente vai aqui ler o primeiro problema para fazer uma montagem da situação. Tá? Então aqui a gente tem aqui primeiro, né? Aqui, isso daqui é um emblema de uma universidade, né, que seria a Pontifícia Universidade Católica, né, do estado do Paraná, né, que aqui tem um tracinho. Ele diz assim: um corpo apresenta 5 vezes 10 a 19 prótons. Olha aqui, ó. Então vamos enumerar isso daqui, né, no problema. Deixa eu aqui ver um espacinho aqui para ir construindo. Tá? Número de prótons. Então, o número de prótons é 5 vezes 10 a 19. Então, nesse problema aqui, a gente vai encontrar muito cálculo de potências de 10, né? Então, você pode perceber aqui que esse número 10 está elevado a 19. Tá? E você percebe também que ele é positivo aqui, ó. Muito embora o sinal não apareça, a gente vai estar muito envolto em relação aos cálculos que você tem que apresentar. Mas antes de apresentar, precisa saber o que você está apresentando, né? Aí nós vamos continuar a leitura do problema. E, né, 4 vezes 10 a 19 elétrons. Então aqui o problema está mencionando o número de prótons e o número de elétrons. Então, NP aqui que eu coloquei seria voltado aos prótons, né? Aí depois NE seria voltado aos elétrons, que seria a quantidade, tá? Que seria 4 vezes 10 a 19, que também é positivo, tá certo? Esses dois. Então tá aqui, ele está apresentando o problema. Vamos continuar. Considerando a carga, né, elementar é igual a 1,6 vezes 10 a 19 Coulomb, né? Esse C aqui seria a unidade. Espera só um pouquinho. Tá passando um caminhão. Isso aí são fatores de gravação, tá? Aqui, Coulomb
Coulomb. Coulomb seria a unidade descrita, né? Você sabe que todo elemento ela tem uma unidade, né? Às vezes seja ele metro, quilômetro, né? Quilograma. Então essas unidades elas precisam estar junto com esses elementos, tá? Então aqui a gente tem, né, esses dois que a gente já apresentou, mais a carga alimentar, tá certo? Mais a carga alimentar, que é essa daqui, 1,6 vezes 10, 19 Coulomb. E a gente vai agora, né, a gente apresentou cada um dos elementos da fórmula, agora a gente vai apresentar a fórmula para o cálculo, tá? Então a fórmula para o cálculo vai ser a quantidade de carga, tá? O número de elétrons, né, de prótons, elétrons desse sistema, vezes a carga alimentar E. Então você perde esse pontinho aqui, é E, né? Então a quantidade de carga igual ao número de elétrons, vezes a carga alimentar, né? Mas antes de a gente ter aqui, a gente precisa fazer uma subtração entre essas duas cargas aqui, ó. Tá? A gente vai pegar aqui o número de prótons e a gente vai fazer menos o número de elétrons. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o número de elétrons, né, o número de prótons, menos o número de elétrons, certo? Dessas duas cargas. Então, o número de prótons é 5 vezes 10, 19. Menos 4 vezes 10 a 19. Tá? Como é que a gente faz essa conta? Né? Como é que a gente faz essa conta de subtração? Pega aqui o 5, diminui com 4. Então, você vai ter aqui 1. Certo? Aí, depois você vai pegar 10 a 19, você vai simplesmente pegar e vai repetir essa ação. Vou colocar aqui, ó, vezes 10 a 19. Tá? Aqui não vai ocorrer nenhum cálculo, é positivo, tá? Então, aqui na potência de 10, a gente não vai realizar nenhum cálculo, só subtrai os inteiros desses dois. E aqui a gente tem o resultado dessa subtração. O que a gente vai fazer com esse resultado que está bem aqui? A gente vai pegar ele e vai inserir na fórmula, tá certo? Vai inserir na fórmula. Então, a gente vai pegar aqui, novamente, pegar aqui. Então, qual seria essa quantidade de carga que a gente está procurando, né? A gente precisa resolver, né, e tirar esse excesso. Tá? Qual é a quantidade de carga? Então, a gente fez a subtração para tirar esse excesso, como a gente viu aqui. Tá? E aqui a gente vai colocar. O N deu quanto? 1, vezes 10 a 19 positivo, né? Então, você vai colocar aqui, ó. Tá? 1 vezes 10 a 19 positivo. E a carga elementar é 1, pega aqui, ó, 1,6 vezes 10 a 19, tá certo? E aqui a gente vai fazer a continha. Lá no primeiro ano mágico, fiz uma coisa que eu não percebi. Eu fiz dividindo, no meio dividindo, é dessa maneira aqui, tá, gente? Então, pessoal do primeiro ano, fique atento nessa situação que eu mostrei na sala de aula, não era dividindo, é multiplicado, tá? Aí, se eu pegar aqui o inteiro, 1 vezes 1,6 vai ser 1,6. Tá aqui, ó, 1,6. Como que eu vou fazer esse daqui, ó? Como que eu faço essa potência de 10 aqui, ó? Já bem, eu tenho elevado a 10, que seria a base, né? E aqui mais 19 com menos 19. Então, o que vai acontecer? Mais com menos. Então, se eu tenho mais 19 e tiro 19, vai ficar quanto? Vezes 10 elevado a 0. Tá certo? E lembre-se que na parte fundamental da matemática, que todo número elevado a 0 não vale 1. Então, vai ficar 1,6 vezes 1. E o resultado vai ser só 1,6. Como é que aconteceu com o 10? O 10 virou 1. Tá vendo? Esse 1 que está aqui bem pertinho, coloquei aqui, ó. Né? 1,6 vezes 1 é 1,6 mesmo. Então, o resultado dessa questão é 1,6. Aí você vai olhar aqui nas opções direitinho. Ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Você vai registrar aqui, né? Além de você colocar o cálculo na folhinha certinho da atividade, todo esse material,
você vai colocar aqui qual o resultado você vai assinalar. Então tem que ter os dois. Tem que ter a conta aqui, foi que a gente fez, ó, todo esse processinho, mais, né, o assinalar da questão, tá bom? Aí a gente vai fazer mais algumas gravações para continuar exercício, tá bom? Até breve.